Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa Masterclass da Iniciativa Energin. O Energin é a primeira iniciativa estratégica do MIT Rep Rio. E o programa ele é o maior programa e mais completo de formação empreendedora e desenvolvimento de startups do setor de energia e sustentabilidade no Brasil. Nós vamos ter, nesse primeiro ciclo, como patrocinadora, a empresa Furnas, ela que está nos patrocinando, nessa super trilha que nós estamos desenvolvendo. E, basicamente, a gente vem atuando e tendo projetos de empreendedores, pesquisadores, profissionais da área de energia e graduandos que se conectaram para acelerar a transformação energética e digital a partir da inovação. E nessa Masterclass a gente vai ter uma pessoa muito especial, que é o Patrick Tessoner, que ele é CEO e founder da Xinterra, e ele vai estar falando um pouquinho para a gente sobre os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento de startups de Deep Tech. Então, Patrick, fica super bem-vindo aí para poder estar com a gente aqui na bancada, pode se apresentar aqui para a gente. Legal, Patrick, muito bom, estamos te vendo aqui super bem, e é um grande prazer te receber aqui. A gente teve idas e vindas aí para que a gente conseguisse fazer essa conversa, mas ainda bem aí que a gente conseguiu fechar a agenda e trazer aí você de um lugar bem distante, Aí eu diria, depois você vai falar um pouquinho onde você está, em que lugar do mundo, mas fica super à vontade aí, Patrick, para falar um pouquinho de você, para a gente depois iniciar aí essa sessão de um bate-papo, Essa Masterclass vai ser um pouquinho diferente, a gente vai trazer algumas questões ligadas a esse tema, desafios e oportunidades, e o Patrick é uma pessoa que é muito experiente, tem e vem desenvolvendo startups de tech aí na sua carreira também. Então, Patrick, fica à vontade aí para se apresentar e dar um oi para o pessoal. Luiz, super obrigado pelo convite, é uma honra poder participar e quero dar oi para todo mundo que está assistindo também, que vai assistir a gente. Bom, então, meu nome é Patrick Tessoner, eu sou engenheiro de materiais, eu trabalhei durante 18 anos na Braskem, a última posição que eu ocupei na Braskem lá em 2018, eu era o diretor global de inovação e tecnologia da Braskem, e por estar nessa posição eu sempre estive muito envolvido com startups, empreendedorismo. E lá em 2017 eu acabei me apaixonando por empreendedorismo, falei, quero virar empreendedor. E aí, para fazer essa transição do mundo corporativo para virar empreendedor, eu decidi aplicar para um programa de MBA no MIT, chamado Sloan Fellows MBA Program. Eu fui aceito e com isso, em 2018, eu me desliguei da Braskem, em maio de 2018, me mudei lá para Boston, Cambridge, nos Estados Unidos, junto com a minha família, e passei um pouco mais de um ano então, cursando o programa e também usando esse ano como um processo para se definir o que fazer depois em termos de empreendedorismo. Então, em que lugar do mundo, com quem, qual tema. E aí, essa jornada me trouxe aqui a Singapura, onde eu moro atualmente. E eu me mudei para cá em junho de 2019. E a oportunidade imediata que me trouxe aqui para Singapura foi a possibilidade de ajudar dois fundadores de uma startup na área de grafeno, então a gente está falando de Deep Tech também. Então, eu vim para cá para ajudá-los a levantar a primeira rodada de investimento da 2DM e, a partir disso, fazer a spin-off a partir da NUS, que é a National University of Singapore, é uma das universidades daqui, e nesse meio tempo, eu estava buscando assim, começar uma startup como cofundador mesmo, nesse meio tempo, eu acabei conhecendo os meus sócios aqui em Singapura, e aí em julho de 2020, eu me juntei a eles. A partir disso, eu passei a me dedicar full-time à criação do que hoje se chama a Xinterra, que é a nossa startup. Na Xinterra, o que a gente faz? O processo de desenvolvimento de novos materiais, ele é muito lento, bastante custoso e ele é limitado. Então, como eu mencionei, eu sou engenheiro de materiais, eu liderei P&D de materiais durante muito tempo. Essa era uma frustração. Assim, por que esse processo é tão lento, principalmente, e limitado também? Então, eu sempre busquei abordagens alternativas que pudessem ajudar a resolver esse problema. E foi quando eu conheci os meus sócios, que são pioneiros no uso de inteligência artificial combinado com ferramentas de experimentação rápida para acelerar o desenvolvimento de novos materiais. Então, para mim ficou claro que era uma oportunidade de ouro e por isso, então, a gente se uniu para criar a Xinterra. Então, na Xinterra a gente desenvolveu a nossa plataforma chamada XDF, ou Xinterra Design Factory,
para ajudar empresas a acelerarem radicalmente o desenvolvimento de novos materiais. Então, usando, e essa plataforma combina, então, sistemas que são estado da arte em inteligência artificial com ferramentas de experimentação rápida. E essa parte, em termos de modelo de negócio, essa parte de prestação de serviço. E a gente também está usando a nossa plataforma para desenvolver um portfólio de propriedade intelectual de materiais focado na captura de carbono. Então, são materiais que possam capturar CO2 a partir do ar. Então, essa é a introdução, Luiz. Bom, fantástico, Patrick. E só para trazer para a gente aqui, né? Porque você comentou da Shinterra, né? O que quer dizer Shinterra? Com certeza tem a ver aí com toda essa que você colocou para a gente. Normalmente, quando vocês escolheram esse nome, provavelmente, né, trouxe ali, né, essa visão de novos materiais, né? Como é que vocês construíram essa visão? Bom, então aqui, como a Shinterra também está incorporada, o nosso QG é aqui em Singapura, né? E, então, Singapura, a gente está na Ásia, no Sudoeste Asiático. Singapura é um país multicultural, multiétnico, multitudo, sendo que tem uma influência bastante grande da China, né? E assim como tem do Ocidente também, até conhecido como a Suíça da Ásia, e sendo que a maior parte da população é de origem chinesa, apesar da língua principal ser o inglês, então o chinês também é bastante falado aqui. Então, o Shin, do Shinterra, ele significa novo em chinês, né? E o Terra tem no nosso caso, tem dois ângulos. Um é território e o outro planeta mesmo, nosso planeta Terra, né? Então, como a gente foca no desenvolvimento de novos materiais para aplicações sustentáveis, então um ângulo a gente apoia empresas a explorarem novos territórios na área de materiais, e o outro a gente quer deixar como legado um novo planeta que é muito mais sustentável ambientalmente a partir do desenvolvimento de materiais mais sustentáveis e para aplicações sustentáveis. Então, daí o nome Shinterra. Perfeito, legal. Isso é muito, muito interessante porque, de alguma forma, o nome ele define também muito essa identidade, né, de como é que, de alguma forma, a gente posiciona também para o mercado como um todo, né, e aqui, né, hoje, dentro do Energia, a gente tem diversos projetos, né, que estão caminhando também com essa vertente de transição energética. São atualmente 45 projetos que estão sendo acelerados nesse primeiro ciclo, e é muito bacana também, né, a gente vê a evolução das startups por aqui também construindo seus nomes, desenvolvendo seus nomes, né, tendo seus, né, e buscando, né, desenvolver ali o seu produto único, né, que vai estar sendo colocado ao mercado, né. E com certeza, né, quando a gente fala de Deep Tech, né, o Patrick, você comentou, né, que talvez dentro da tua experiência, uma das primeiras questões críticas foi a questão de levantamento, né, de investimentos, né, para que você pudesse, de alguma forma, iniciar esse desenvolvimento. Na tua visão, né, quais são talvez as maiores dificuldades, né, para quando a gente fala desse desenvolvimento aí de uma startup Deep Tech? O que o empreendedor Deep Tech tem que ficar atento, né, quando pensa em desenvolver uma startup dentro desse setor? Bom, então, assim, o meu entendimento, quando a gente fala em Deep Tech, até como o próprio nome diz, né, Deep, profundo, então, são startups que elas desenvolvem ou se apoiam em tecnologias normalmente, por serem profundas, né, normalmente com uma base acadêmica, científica muito forte, né? Então, em função disso, essas startups acabam sendo criadas a partir de universidades, sendo virando spin-offs a partir de universidades, né? Então, aí sempre a questão até qual o máximo que dá para avançar com essa tecnologia. Então, dentro da universidade, isso varia de país para país, né? Uma coisa, eu diria que é Brasil, outra Estados Unidos, outra Israel, ou aqui mesmo Singapura, China. Então, depende muito do ecossistema, mas acho que, no geral, dentro da academia ou dentro da universidade, o desenvolvimento tecnológico ele vai até determinado estágio, né? Aí, a partir disso, então, principalmente quando chega o momento de incorporar a empresa, de formar a empresa, porque já chegou no limite do que dava para avançar no aumento da maturidade daquela tecnologia dentro da universidade, né? Então, aí tem algumas questões super importantes para serem resolvidas, né?
Então, uma delas, sem dúvida, é o funding, né, o investimento, o levantamento de recursos, né? E aí, de novo, varia de país para país, né? Então, países que tenham grants, né, ou fontes de subvenção, que possam ser utilizados pela empresa já incorporada, né? Porque dependendo do país, esses mecanismos eles ainda estão disponíveis só para projetos que ainda estão na academia antes da empresa estar incorporada. Então, os países que disponibilizam essas fontes de subvenção, de apoio financeiro para startups de deep tech em estágio inicial, então, isso, sem dúvida, precisa ser explorado e onde tem ajuda bastante. Eu não diria que resolve todos os problemas, porque tem alguns contras, normalmente. É um processo que ele acaba sendo mais lento, independente do país. É um recurso que ele tem pouca flexibilidade para ser utilizado. Então, e no caso da startup, isso é sensível, porque a startup, assim, você está trilhando, principalmente no começo, um caminho desconhecido. É muito comum a gente ouvir falar na palavra pivotar, né? Então, você, a todo momento, está mudando. E se você tem uma fonte de recurso que, apesar de não, assim, de não exigir equity, né, participação societária e tal, esse é o bom lado, mas o lado que pode complicar é se aquela determinada startup precisa de mais flexibilidade, mudar o modelo de negócio, a direção do desenvolvimento tecnológico, isso pode ficar um pouco mais limitado, né? Então, a questão de financiamento é uma questão importante. Eu diria que tão importante, se não mais, é o time também, né? Porque até o time, a questão do time também está muito ligado a aumentar a probabilidade de levantar recurso de terceiros ou não, né? Então, poxa, a startup ela está com um time completo. Então, além da equipe de cientistas, né, de pesquisadores que estão desenvolvendo aquela tecnologia, tem pessoas alguém com experiência da indústria, experiência de negócio, que possa complementar o time e ajudar a vender, a comercializar essa tecnologia ou os produtos que vão ser, ou os serviços que vão ser obtidos a partir dessa tecnologia. Então, essa complementação ajuda muito. Tanto né, a própria startup quanto levantamento de recursos. E, além disso, além da complementariedade do time, é a dedicação, né? Então, quem que vai ficar em período integral, quem que vai ficar em período parcial, né? Se está todo mundo em período parcial, mesmo depois que levantar a primeira rodada de investimento, né? Puxa, quem que vai querer investir numa startup de deep tech que demanda muito tempo, comprometimento, né? Sendo que nem os próprios fundadores da empresa estão dispostos a ficarem em período integral, né? Então, essas são questões super importantes. Então, eu diria o seguinte, equacionar a questão do time, não necessariamente o time inteiro precisa estar em período integral antes de levantar o recurso, mas depois de levantar o recurso, aí é importante que pelo menos algumas pessoas, as pessoas com papel mais crítico, né, no desenvolvimento da startup daí para frente, possam estar dedicadas em período integral. Então, eu diria que esses são os principais pontos, né? Não, perfeito, Patrick. Não, e você destacou aqui algumas questões, né, que principalmente, né, quando a gente está no início, né, ou com graus de prontidão, né, tecnológica mais iniciantes, né, ou mais iniciais, a característica do time, né, e a dedicação, ela é praticamente fundamental, né, para que você, na prática, consiga posicionar essa visão do investimento ou do investidor, né? Porque ele vai apostar sim, né? É claro que ele está olhando ali a tecnologia ou o que você se propõe a resolver de problema, mas o time ali é quem, na prática, vai conseguir entregar ou não, né? O retrospecto daquele time, né? Ou talvez as competências potenciais que aquele time tem para entregar aquele desafio, né? Que já é muito grande, né? Por ser algo, muitas vezes, na fronteira, algo que ainda não foi explorado, algo que, de alguma forma, foi desenvolvido, mas ainda não está, talvez até com o mínimo viável, né, pronto, né, estruturado. Existem muitas questões aí ainda para serem organizadas. E um ponto que você destacou também é a questão de não ter tanta flexibilidade quando a gente pega ações de fomento, tudo isso. Isso aqui no Brasil é interessante porque na área de energia, né, você conhece, tem aí as questões
ligados ao setor elétrico e óleo e gás, da possibilidade de você ter as verbas obrigatórias, e é um pouco isso também, você tem rubricas específicas, muitas vezes você não consegue, vamos dizer, trabalhar, pagar salário, então existem algumas questões que muitas vezes você tem que conjugar também esse funding, né? Trazer ali um funding com uma possibilidade de você ter investidores anjo, né, que vão poder talvez ali aportar uma parte desse dinheiro um pouco mais livre, né, de alocação, e obviamente dentro de um projeto você já ter, quando é a compra do equipamento ou o investimento em alguma ação, você conseguir fazer isso. Isso de alguma forma talvez remeta a gente para uma outra pergunta, né? Muito assim da tua trajetória, né? Você falou um pouco, né? Poxa, era um grande executivo, né, que tomou uma decisão. E não é fácil, né? Eu diria, tomar essa decisão, né, de sair de uma grande corporação, num cargo de C-level, para poder empreender. Quais foram esses primeiros passos assim que você normalmente trilhou para que você pudesse desenvolver a tua startup, né? O que você sentiu de maiores dificuldades, né? Eu diria assim, aí não tanto do ponto de vista exógeno, né, externo, mas interno mesmo, né? Aí que você teve que de alguma forma lidar, né? Não, essa sempre é uma ótima pergunta. Assim, tudo que eu faço é de forma muito planejada, bastante estruturada e assim planejado de forma meticulosa, claro, mas também flexível, porque sabendo que sempre tudo muda, né? Então, assim, um dos pontos importantes, né? Eu fiz esse movimento, eu mencionei 18 anos depois de ter começado a trabalhar, após formado, né? Então, uma das razões que, assim, por que não antes, né? Então, acho que planejamento financeiro é importante, né? Eu acho que, assim, eu resumiria tudo mitigar, gerenciamento de risco, né? Então, até antes, quando eu tinha visão só do mundo corporativo, eu tinha visão de que o mundo de empreendedorismo era, assim, era absolutamente arriscado, né? Hoje, como eu tenho a visão dos dois lados, ainda mais pós-pandemia, que tudo virou do avesso, né? Eu vejo tanto o mundo corporativo quanto o mundo de empreendedorismo e startups, ambos, eu não diria que um é mais arriscado do que o outro, os riscos só são diferentes e tem mecanismos diferentes para mitigar os riscos de cada um dos mundos, né? Então, eu acho que assim, planejamento financeiro é importante, né? Para fazer esse movimento e uma das razões, né, eu mencionei assim, eu não queria empreender assim simplesmente eu deixando a Braskem logo no dia seguinte começando alguma startup ou fazer alguma coisa em paralelo em função, né, até em consideração a minha função em período integral na Braskem. Então eu senti que eu precisava de um tempo para refletir, para abrir a cabeça para uma série de coisas, para me atualizar, para ter uma referência de um super ecossistema inovador, e que no caso foi o de Boston, né, ao redor do MIT, Kendall Square, mas não limitado a ele. Então, enquanto eu estava cursando o programa, eu vim aqui para a Ásia algumas vezes também, até para entender as oportunidades aqui. Então, as aulas, as matérias que eu fiz no MIT, eu fiz dentro do programa de MBA, eu optei por um track, né, que ele é focado em empreendedorismo. Então, eu fiz várias matérias de empreendedorismo e é interessante, assim, como às vezes, assim, não, o empreendedor tem que ser nato, tal, de forma alguma. Como tudo na vida, tem processo, tem método. Eu aprendi esses métodos, esses processos, esse framework, me inspirei em muitas pessoas, vários empreendedores, principalmente os empreendedores de early stage, porque o começo, ele não é fácil, né? Então, realmente foi me preparando de forma estruturada, né, academicamente, conversando com outras pessoas, validando uma série de hipóteses, né, e ampliando, fortalecendo o meu network. Eu acho que esses foram os principais passos que eu adotei, né? Não, perfeito, né? Você comentou ali, né, de né, planejar bem, né, esse próximo passo, né? Eu acho que é um item interessante. Tudo é possível, né? Desde que você gerencie o risco, né? Esse é um ponto também legal aqui. Você está próximo de um ecossistema que possa te ajudar, né, dessa questão, né? Buscar conhecimento, eu acho que um item muito bacana aí que você listou e olhar ali exemplos de pessoas que, de alguma forma, né, venceram e que podem nos inspirar, né, a dar esse próximo passo também. E, obviamente, o networking, né, que eu acho que é um item
muito interessante e necessário, né, dentro do empreendedorismo, né, você conseguir participar e ampliar, né, o teu networking com a intencionalidade, né, do que você precisa fazer. Então, eu estou, de alguma forma, querendo captar. Então, você tem que ampliar o teu networking para esse lado, né, ter acesso a empreendedores, em acesso a fundos, né, que possam, de alguma forma, se interessar do teu setor, né, ou terem a tese alinhada àquele setor que você está atuando, né. Então, isso é um ponto também muito interessante. A gente, às vezes, acha que isso vai meio cair do céu, né, vai acontecer, mas não, você tem uma forma e um processo para caminhar com isso, né. Então, isso é muito bacana aí que você colocou. Você chegou a comentar também, né, Patrick, dentro da tua fala inicial, que você falou sobre a Chintera, né, e dentro disso, né, que vocês estão agora não só vendo a questão das metodologias, né, trazer talvez um framework, né, uma forma, né, das empresas desenvolverem, né, soluções, né, disruptivas, né, eu diria ali, quando a gente fala de novos materiais. Mas como é que você vê hoje, né, quando a gente fala... E aí um dos exemplos que você falou era materiais que possam aumentar, talvez, a forma de você absorver ou adsorver, por exemplo, CO2, né? Como é que você vê isso hoje, né? Quais são, talvez, os grandes trends, né, que você hoje tem visto aí fora do Brasil, né, e que tem enxergado quando a gente fala do setor, né, que você está hoje muito envolvido, que é a área de sustentabilidade? Quais são, talvez, os grandes trends, né, e talvez as grandes áreas hoje que você visualiza que também o investidor tá buscando, né, o que ele tem interesse de alguma forma fazer? Porque às vezes é um casamento, né, do que você tem, né, de desenvolvimento com o que também o mercado demanda, né? Fica mais fácil, né, para você fazer o match, né, entre o que você tem de tecnologia ou que vem desenvolvendo com o que o mercado também vem procurando. Como é que você vê isso hoje aí dentro dessa tua experiência internacional? Bom, então, assim, se a gente, acho que a principal forma como é chamada essa área é Climate Tech, né? Então, tecnologias para questões climáticas, né? Então, é uma área, eu acho que, assim, a gente está no timing perfeito. A gente, eu digo, como empreendedores, sociedade, planeta, porque o interesse é enorme e genuíno, né? Por parte de vários governos, vários países, de empresas, investidores, acionistas de empresas, né? E então as empresas sob assim, independente da motivação, né? Seja por independente da motivação, assim, as empresas estão muito assim, sob pressão para lançarem produtos cada vez mais sustentáveis, desenvolverem aplicações cada vez mais sustentáveis. Sociedade, né, de alguma forma, né, hoje, né, Patrick, está pressionando isso, né? A nova geração, né, de alguma forma, isso muito arregado. Mesmo que a empresa, no primeiro momento, esteja olhando lá o ISG, ou aplicando essas questões, ou algo ainda mais até só de comunicação, menos até de coisa transformacional, mas é difícil uma empresa hoje não estar olhando esse aspecto, né? É um pouco isso que você falou, né? Exatamente. Assim, nesse contexto, então, assim, vamos pensar, acho que um dos maiores problemas, acho que a sociedade, a humanidade vive hoje em dia, são as mudanças climáticas, né? E que tem como principal causa a emissão dos gases de efeito estufa e o CO2, né? O gás carbônico é um desses gases, né? Então, acho que está claro assim, que não vai ter uma tecnologia que vai ser a bala de prata que vai resolver absolutamente tudo. Então, a gente vai precisar, como humanidade, para resolver esse problema, a gente vai precisar de todas as tecnologias disponíveis, né? Então, aí falando de energias limpas, todos os tipos de energias limpas, eletrificados, né, carros elétricos, redução da emissão dos gases de efeito estufa nos processos industriais, mas não só a redução, mas também a captura, porque já tem muito, hoje em dia tem muito CO2 no ar. Então, e aí é justamente nessa parte que a gente enxerga para a Xinter uma oportunidade muito grande de contribuir com uma dessas tecnologias, né, que é a remoção do CO2 do ar da atmosfera. Então, a gente... acho que assim, a maior parte das ações relacionadas a emissões, né, elas estão agora mais voltadas a reduzir as emissões nos processos industriais,
e não tem tanta tecnologia, startup voltada para remoção do CO2 da atmosfera, e as que tem estão focadas mais em soluções de engenharia, né? Então, são grandes equipamentos, normalmente são grandes ventiladores que absorvem o CO2 e jogam isso ou para o fundo, para a terra, para a rocha. E no nosso caso, e dentro assim, desse grande campo de captura de CO2, tem o DAC, que é o Direct Air Capture, que é captura direta do ar da atmosfera, né? Então, a gente tem... E como essas soluções que estão sendo desenvolvidas, elas estão mais focadas no sistema, né, na engenharia, tem pouca pesquisa e pouca tecnologia sendo desenvolvida no que tange aos materiais absorvedores de CO2, né? Então, é aí onde a gente acredita que a nossa competência, né, usando a nossa plataforma, que usa inteligência artificial e mais as ferramentas de experimentação rápida, a gente acredita que a gente pode descobrir uma quantidade enorme de novos materiais, muito competitivos em custo e com alta performance de absorção de CO2, e utilizando elementos que são abundantes, né, no nosso planeta, para desenvolver essa nova geração de materiais para captura de CO2. Então, essa é a grande oportunidade que a gente visualiza, né? E, além disso, na parte de captura de CO2, tem a parte de captura de CO2, onde, em processos industriais, onde o CO2 está sendo emitido, né? Então, indústria de cimento, química, óleo e gás, siderúrgica também. Então, essa é uma área que a gente está olhando, mas outra também parte da nossa visão como é que a gente consegue empoderar cada ser humano andando na superfície do nosso planeta se tornar um agente de captura de CO2, né? Então, quando a gente pensa em aplicações que poderiam viabilizar isso, roupa, tecido, por exemplo, né? Então, parte desse nosso desenvolvimento desenvolver esses materiais super eficientes na absorção de CO2 e que possam ser incorporados no tecido, seja na impressão, na tinta, no pigmento ou na fibra, né, do tecido, e ter tendo as nossas vestimentas capturando CO2, e aí desenhando processos. Tem vários processos que a gente visualiza com potenciais parceiros. Então, como fazer com a remoção desse CO2 a partir do momento que uma roupa, um tecido capturou, né? Perfeito, legal. Hoje até tem algumas tecnologias, né, que de alguma forma, como você mesmo falou, né, buscam capturar e de alguma forma talvez até aprisionar, né, muitas vezes no solo via carbonatos, por exemplo, né? Existem hoje, né, tecnologias que buscam, né, transformar esse CO2 e fixar isso como carbonato, por exemplo, se você não vai utilizar ou reutilizar esse CO2, por exemplo, para um outro processo, né, para transformar num produto químico, por exemplo, numa rota mais tradicional até de fixação, né, desse CO2, como o metanol, por exemplo, como outras, né, linhas aí de ação, né? Dentro muito do que você colocou, eu acho assim, hoje a gente já tem grandes processos, até centenários, né, super desenvolvidos, né, que basicamente, né, utilizaram, né, rotas fósseis, né, mas que a gente poderia desenvolver processos anteriores a esse, mas que depois se conectassem a esses processos super já, eu diria ali, já dominados, né, eu diria muito quanto a isso, né. A gente pega, por exemplo, dentro, né, da área de óleo e gás, é uma área que eu trabalhei muito tempo. A gente tem hoje os processos de transformação de gás para líquido, por exemplo, para combustíveis líquidos. Hoje você faz via gás, né, natural, mas você pode pegar o CO2, transformar num gás natural e seguir, né, aí na rota e conseguir construir essa molécula que vai ser renovável. E conseguindo fazer isso com um circuito fechado, principalmente, né, de recaptura, você consegue, de alguma forma, fechar muito bem esse ciclo, né, muito como você colocou, né? Então, acho que talvez um desafio muito grande, né, quanto a isso, principalmente de como é que a gente trabalha, né, essa visão também do estímulo, né? E aí, esse é um ponto que eu queria ouvir um pouquinho de você também, Patrick. Como é que você vê essa questão do estímulo, né, dentro, né, internacional, principalmente, no sentido de caminhar com uma visão de taxação, com uma visão de você equilibrar essas forças, né, no sentido de quem gera fóssil e não gera, né, ou gera de forma limpa, né? Como é que você tem visto isso também aí em Singapura e na Ásia, né, que de alguma forma, se olhar, a China
ainda, né, tem aí um grande componente, né, de emissões, né? Como é que você vê essa questão desse equilíbrio de forças hoje aí também, né? Por um lado, um estímulo, por outro lado, também uma pressão dos países, ou os países industrializados ou em industrialização também tentando refrear algumas metas, né? Como é que você tem enxergado isso hoje como impacto para essas novas tecnologias caminharem para o mercado? Então, assim, algumas reflexões, né? Eu acho que, assim, sustentabilidade, se... Eu acho que, assim, para essas soluções realmente gerarem o benefício que se deseja, e aí, principalmente, se a gente estiver falando de mudanças climáticas, principalmente combater ou talvez até reverter as mudanças climáticas, assim, eu acredito que a população mundial inteira precisa adotar essas soluções, porque se fica limitado a um grupo pequeno de pessoas, a um grupo pequeno de empresas, assim, acho que a gente não vai ter o alcance ou o impacto suficiente, né? E por que eu digo isso? Porque, por enquanto, os produtos ou soluções sustentáveis acabam sendo associados a alto custo, a um preço alto, né? Ou a inconveniência, né? Eu posso, assim, uma forma que eu posso contribuir para reduzir o meu impacto ambiental é consumindo menos, né? Tem pessoas que eu consigo consumir menos, mas tem muitas pessoas que não conseguem, não querem, né? E ainda mais se a gente olha em países em desenvolvimento, com a população avançando em relação à questão do poder aquisitivo, poder ter acesso a produtos e serviços em que não tinham até antes, né? Então, aí, para mim, a questão é eu acho que, assim, o sustentável precisa ser também a opção mais economicamente viável, e o sustentável ele tem que ser muito conveniente, né? Então, quando a solução ou os produtos mais sustentáveis forem os mais baratos e forem os mais convenientes, aí a coisa vai acontecer naturalmente, ninguém vai precisar olhar o rótulo ali ou ficar perguntando, porque hoje em dia é complicado também, né? Esse produto, se a gente está falando de alimento, por exemplo, né, orgânico, aí você tem que ler uma seção específica e é mais caro, não sei o quê. Assim, principalmente sob a ótica do consumidor, quando a gente chegar num estágio em que a opção automática, sem pensar, porque você não tem que pensar em preço, comparar preço e conveniência e tal, a melhor opção já é a mais sustentável, então eu acho que é aí quando... esse, para mim, é o cenário ideal, né? E até, então, esse é o papel que a gente está tentando viabilizar a partir da Shinterra no que tange a materiais, né? E aí tem, então, assim, para deixar a questão, como eu mencionei, se a gente está falando de custo, né, ou conveniência também, aí eu acho que tem dois mecanismos para se fazer, para se viabilizar isso, né? Assim, viabilizar o quê? O sustentável e mais vantajoso economicamente, e o sustentável e o mais conveniente também, né? Para mim, são dois mecanismos. Um é através da inovação e o outro através da regulação, né? Então, a inovação para buscar tecnologias que elas vão gerar produtos e serviços sustentáveis e muito competitivos, né? Mais competitivos do que as soluções existentes. E do lado da taxação, aí depende do mecanismo, né? É melhor dar subsídio e desconto no que é mais sustentável, ou cobrar colocar uma taxação extra no que é menos sustentável, né? Mas eu acho que, assim, é difícil escapar desses dois mecanismos, né? Perfeito, Patrick. Você foi, eu acho que, bem direto ao ponto ali, né? Eu acho que esse binômio inovação-regulação que você trouxe é algo muito interessante realmente, e até, de alguma forma, né? Muitas vezes a própria regulação ela também estimula a inovação, né? Quando a gente fala de alguns sandboxes, da possibilidade de você trazer, né, mecanismos que viabilizem você acelerar o processo de introdução da inovação em determinado ambiente, né? Muitas vezes ainda com grande regulação, né? Como você falou, alimento é algo que exige, né, aí todo um cuidado, né? Obviamente no setor também de energia a gente tem uma série de questões de segurança, meio ambiente, né, para serem olhadas, né, e estruturadas. Então, às vezes não é simples você trazer uma nova tecnologia em águas profundas, por exemplo, né?
quando você vai testar isso na prática, né, ou colocar isso na prática ali para ser incorporado, né? Então, é bem interessante aí esse ponto, né? Eu queria voltar um pouquinho, Patrick, eu acho que até para aproveitar essa tua experiência, você é uma pessoa que experienciou muito, né? Eu brinco assim, aquele empreendedor que caminhou, né, e desenvolveu, né, uma expertise, né, para pensar e desenvolver startups, né, ligadas aí a Deep Tech. Normalmente, quando você veio, né, e buscou, né, os mecanismos, né, você chegou a falar um pouco de mecanismos, né, incentivados, não incentivados, mas o que na prática, fora, né, aqueles pontos que você já colocou do time, da perspectiva de você buscar investimentos, né, adequados, né, para o estágio que você está, e também, né, a possibilidade de você ter talvez algumas ações, eu diria ali ligadas, né, à dedicação, né, desse time. O que você viu assim que foi fundamental para você organizar de forma estruturada o teu negócio para ele estar pronto para um investimento de Deep Tech, né? Eu acho que é um ponto assim, porque quando a gente fala de um investimento, né, de uma solução soft tech, você de alguma forma você tem uma linha de programação, você já tem um front-end que você desenha, você já tem tudo isso. Como é que você demonstra na prática que aquela tua solução, né, Deep Tech ela tem potencial, né? Fora as questões de bancada, né, que você pode já demonstrar, né? Mas muitas vezes o investidor ele não conhece isso, né? Ele vai olhar ali uma curva experimental, ele vai ter dificuldade às vezes de traduzir isso como algo que vai ter viabilidade econômica, né? Como é que você conseguiu resolver, né, essa questão e dar conforto para o investidor olhar, né, né, as tuas iniciativas e tomar essa decisão de investir? Bom, então, eu acho que a primeira decisão foi até antes, que ela teve um maior peso. Então, na minha decisão de me unir aos meus sócios, né? Então, assim, bom, caso eu faça, eu junto com esse time de sócios, vai ser um time, assim, de ponta que nenhum investidor do mundo vai ter dúvida de que é um timaço em termos de expertise, de complementariedade, de track record e tal, né? Então, sim. Então, esse para mim foi o primeiro critério aí para decidir estar, né, junto com a turma aqui. Ok. Então, a gente chegou num ponto que a gente estava tendo interesse já de empresas assim, pedindo para a gente prestar serviço para elas, e naquele momento a gente não tinha empresa incorporada, então não dava para assinar NDA, para começar as conversas e tal. Então, esse foi o momento que, para a gente, assim, olha, está tendo demanda de mercado para começar conversas mais sérias e estruturadas. Então, agora a gente precisa incorporar a empresa, né? Então, foi aí que a gente incorporou. Porém, antes de incorporar, esse foi um exercício muito importante, e eu recomendo que todos os founders discutam isso olho no olho, com a maior transparência, honestidade possível, né? É a definição da participação de cada fundador, né, de cada sócio na startup, né? Então, é comum ver startups que tem 2 sócios, meio a meio, ou 3, um terço, um terço, um terço. Eu acho que, normalmente, eu enxergo isso como, e nos casos que acontece isso, ou é porque assim, os sócios não sentaram para ter uma conversa muito honesta, né, e olho no olho, pesando e definindo qual vai ser o papel de cada um, responsabilidades, riscos, contribuições, né? Normalmente porque falta ou alguém guiando, ou ajudando, ou mentorando esse tipo de conversa para quem nunca teve, né? Então, eu acho que essa conversa é mais importante, né? Então, no nosso caso, na Xintel, a gente conduziu, eu liderei esse processo, a gente fez 3 sessões de 2 horas num período de um mês, assim, né? Então, usando um modelo, uma metodologia que eu aprendi numa das aulas lá no MIT, que é fantástica, ainda mais para Deep Tech. Então, conduzindo essas conversas, né, com todos os critérios, contribuição passada, futura, qual vai ser o papel de cada um, papéis e responsabilidades, custo de oportunidade, quem vai estar em período integral, quem vai estar em período parcial, né? E aí, a partir disso, foram conversas muito... A gente dava uma sessão de 2 horas, dava uma semana de pausa para digerir e tal, mais uma segunda conversa, terceira conversa, super tranquilo, fechamos, né? Então, eu acho que a definição da participação
de cada um, e aí depois então no nosso caso, isso definido, a gente contratou um escritório de advocacia para fazer um acordo de founders, né, de acionistas, que tem uma série de outros mecanismos que a gente combinou, incentivando, né, muito, principalmente a contribuição futura, né, em relação à distribuição de equity, vesting e tudo mais. Então, acho que essa é um ponto muito importante, antes até, idealmente, de incorporar a empresa. E aí, no nosso caso, discutido isso, definido isso, aí a gente partiu para a incorporação da empresa em março do ano passado aqui em Singapura, né? Ah, legal. Não, assim, eu brinco, é aquilo, né? Combinado não sai caro, né? Exato. A empresa está grandona, que está tudo funcionando, aí você fala, não, veja bem, né? O meu valor é esse. E aí, talvez uma das questões, né, realmente críticas, né, que se tem hoje, né, fora time to marketing, fora né, de formas, né, da startup dar errado, essa briga societária, né? Os sócios, de alguma forma, chegarem um momento que eles não, eu diria ali, não conseguem mais se coordenar, né? E é um pouco isso que você falou também, né, Patrick? Eu tenho visto isso em startups também. Muitas vezes a prioridade, né, das pessoas, né, mudam também ao longo do tempo. É natural isso muitas vezes acontecer. Então, se isso não está, né, muito claro, né, de como você entra e como você sai também, né, que é uma coisa, tudo bem, você está definindo lá tudo como entra, né, mas e aí, como sai? Né? Como é que vai ser esse processo se você não quer mais, né, teve uma mudança, né, na tua vida que você, de alguma forma, não quer mais estar, né, dentro, né, daquela startup, daquela empresa. Você tem que ter ali um way out, né, uma forma de você sair. Como é essa forma de você sair que não prejudica a empresa, não prejudica os sócios, né? Então, isso é um ponto importante também e, na verdade, não prejudica os investidores, né? Porque no momento que você captou, né, o dinheiro, você tem uma responsabilidade aí dentro disso, né? E aí eu acho que encaixa uma próxima pergunta, né, dentro dessa questão, né? No momento que você executou essa captação, como é que vocês vêm trabalhando, né, o programa de metas, como é que vocês vêm trabalhando, né, o processo, né, de demonstração da evolução, né? Porque eu penso assim, deep tech muitas vezes é algo que você vai rodar ali 5 anos, às vezes, né, por mais, né, que vocês são especializados em acelerar esse processo, mas mesmo assim, muitas vezes você pode ter de uma solução, né, pensada, né, um material promissor até esse material estar num processo, né, ele pode levar 3 anos, 5 anos, talvez, aí, nessa questão. Como é que você visualiza isso, como a gente chama de capital consciente, né, ou capital paciente, né, principalmente, né? Como é que o investidor ele vê e como é que dá conforto para ele processo evolutivo, né, do desenvolvimento da startup? Como é que vocês têm trabalhado isso hoje dentro da Xinter? Sim, então, bom, aliás, até dando um passo atrás, eu mencionei então o acordo de acionistas e confirmando o seu comentário, realmente deu muita segurança para os investidores da nossa primeira rodada, né, da nossa rodada seed, porque, bom, porque aí a mensagem que a gente passa, primeiro, é um mecanismo super bem desenhado, né, com o apoio de um escritório de advocacia muito competente, e com tudo ali combinado e discutido. Então, dá muita segurança para o investidor, né? E antes da gente, e aí logo depois que a gente incorporou então a Xintel, outras coisas foram importantes também para aumentar o apetite dos investidores, né, que vieram a investir na Xintel. Então, cliente, né? Então logo depois a gente começou a assinar alguns contratos de prestação de serviço para alguns clientes. Então isso aumenta o momento, né? Foi aumentando o momento da Xintel, mostrando tração. Aí a gente começou a ser convidado para programas de aceleração, onde a gente teve contato com mais investidores. Aí a coisa, e nesse momento eu era o único em tempo integral, né? Então os meus sócios, a gente tinha combinado, tudo bem combinadinho, naquele acordo de acionista, que alguns ficariam em período parcial, mesmo se a gente levantasse recurso, e outros eles passariam a estar em período integral depois que a gente levantasse o recurso, né? Então, a gente foi avançando com essa frente de clientes. Aí, quando a gente começou a ter mais demanda do que recurso para executar, porque eu era o único em período integral, aí chegou o momento, opa, agora a gente está no momento de levantar recurso, então, né? Então, a gente abriu essa rodada de investimento no finalzinho do ano passado, a gente concluiu no começo desse ano,
eu acho que aí algumas questões importantes, né? Deep Tech, não dá para, assim, precisa olhar globalmente, tem que olhar, não dá para se limitar a investidores só em Singapura, ou quem estiver nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, ou quem estiver no Brasil, menos ainda no Brasil, porque tem muito menos investidor de Deep Tech no Brasil, né? Então, mas eu acho que independente da região do mundo que a pessoa esteja, o empreendedor esteja, tem que buscar investidores globalmente, né? Então, fazer uma lista, aí volta na questão de networking, de várias coisas que a gente explorou aqui. O ideal é fazer uma lista de 100, 150 investidores, sejam fundos de venture capital em estágio inicial, né, early stage, family offices, investidores anjos, né, e no mundo inteiro. E assim, tentar buscar na rede de contatos pessoas que possam idealmente fazer uma introdução, ou se não tiver nenhum contato, fazer um cold call mesmo, né, mandar um e-mail, LinkedIn, mas sempre podendo ter alguém para apresentar muito melhor, né? Então, e aí, assim, uma coisa super interessante, ainda, principalmente quando a gente fala de venture capital, ainda que eles tenham um processo super estruturado, sejam pessoas muito analíticas e tal, mas eu ainda acho que a decisão final, principalmente dos sócios, né, do fundo investir, ela tem uma componente emocional muito grande. Então, se o time ok, empresa bem estruturada, o problema a ser resolvido é gigante. A tecnologia é diferenciada e o time é muito forte e complementar, né? Então, aí eu acho que a componente emocional de identificação com os empreendedores, com aquele problema, ela acaba tendo um impacto grande. Por isso, eu acho que também criar o relacionamento, estabelecer o relacionamento com os investidores. Eu comecei a conversar e me conectar com investidores muito antes da gente começar formalmente o processo de captação, né, da Shintel. Então, quando chegou o momento de captar, basicamente foi só, assim, já estava, assim, as relações construídas, foi mais uma formalização. Quem ficou interessado lá no começo já vinha acompanhando, super interessado e tal, e basicamente os fundos de venture capital e os investidores anjos que investiram na Shintel foram aqueles com quem a gente foi construir. Eu comecei a construir uma relação bem antes e que se mantiveram ali interessados em acompanhar nos meses subsequentes, né? Perfeito. E isso até, né, se destacou, eu acho, 3 pontos principais aí quando a gente vai falar ali de posicionar para o pitch, né, talvez ali, né, dar um destaque no time, no mercado, obviamente, qual é o problema que você resolve, e a tecnologia, né, como é que você vai chegar nesse momento, né? Até dentro desse, só para a gente poder, a gente já está caminhando aí para o final aqui do nosso bate-papo, Patrick, mas eu acho que tem um ponto aí legal aí, se você puder explorar um pouquinho antes da gente seguir para a pergunta final. Como é que... e aí eu penso assim, você vai estar aí, apresentando, né, a tua tecnologia, ao mesmo tempo, muitas vezes você não pode abrir demais ela. Hoje, no Deep Tech, tem muito isso também, dessa questão da perspectiva da proteção intelectual, né, ou da propriedade intelectual. Como é que você conseguiu resolver isso, ou buscou, de alguma forma, resolver isso quando você estava nesse momento de captação, né? Como é que você conseguiu, né, de alguma forma, previamente, né, desenvolver uma patente, ou, de alguma forma, isso ainda não era, né, ainda estava no processo, mas você conseguiu criar algum mecanismo que viabilizasse, né, você ainda manter a possibilidade, ou ter um NDA, né, ou um memorando? Como é que foi esse mecanismo para você lidar, né, com os investidores naquele momento que muitas vezes você tem um due diligence, você tem que abrir mais informações de forma mais aprofundada, né? Como é que você conseguiu, de alguma forma, equacionar isso, né? Sim. Então, o investidor que entende de verdade de Deep Tech, ele sabe discernir o que é um trade secret e quando é melhor ter um trade secret, o que é uma patente e quando é melhor ter uma patente, né? Então, no nosso caso, a gente tem 3 componentes tecnológicas, né? Uma é o algoritmo, é a inteligência artificial, então a gente está falando de código de algoritmo, né? Então, nesse caso, não faz sentido patentear, e o investidor entende isso, e o investidor na due diligence, nenhum deles pediu para ver o código, né? Então, ou seja, a gente não precisou mostrar, não mostraria,
Mas eles entenderam como funciona o impacto através dos cases, dos nossos casos, né? Perfeito. Ele Daqueles viu vamos dizer, como, de modo prático, isso qual é o impacto prático do uso, né, da tecnologia, né? Exato. E aí, conversando, nada melhor do que perguntar para os nossos clientes, né? Tá, Claro, e aí, funcionou? claro. Tá? Então, exato, exatamente como você descreveu. Aí a gente tem uma componente de as ferramentas de experimentação rápida, isso é hardware, né? Então, em alguns casos, pode fazer sentido patentear, em outros não. Então, por enquanto, a gente vem mantendo como trade secret, porque a partir do momento que você patenteia, então, alguém consegue fazer igual, né? E dependendo de onde for, a gente nunca vai saber. Então, por enquanto, o que a gente vem desenvolvendo na parte hardware, a gente prefere manter como trade secret. E aí, a terceira componente são os materiais que a gente está começando a desenvolver, né? Então, em alguns casos, a gente vai optar por manter como trade secret, que seria o equivalente à fórmula da Coca-Cola, né? E em outros casos, vai fazer mais sentido patentear. Mas isso é realmente avaliando caso a caso. E os nossos investidores, como eles entendem de Deep Tech, eles entendem das diversas possibilidades e do porquê, e quais os critérios e o processo que a gente, de escolha, né, que a gente adota para decidir que rota vai tomar em cada uma dessas componentes tecnológicas. Né? Perfeito, legal. E fatalmente ali, normalmente, né, cada investidor ou cada VC também tem ali, naquele momento que entra, né, demonstra o interesse, normalmente se assina ali um acordo, né, para que exatamente você possa fazer essa troca de informações, de modo que também você proteja minimamente, né, os dados da empresa, porque você tem alguns dados também sensíveis ali de faturamento, alguns dados dos próprios sócios, né, que você de alguma forma vai abrir, né, algumas informações, né? Então isso é um ponto também bastante interessante. Eu queria te fazer na prática aí uma pergunta final, né, que considerações, né, que você acha interessantes aí trazerem para o público, né, que está nos assistindo aqui, para o pessoal que pensa, né, em abrir uma deep tech, né, ou desenvolver, né, ou um pesquisador, né, que tenha até mesmo uma patente ou tenha um potencial produto, né, de alguma forma ser transformado, né, e muito isso, né, como é que a gente consegue trazer esse produto para virar um negócio, né? Eu acho que é muito o que vocês vêm fazendo, né? Assim, é óbvio que o produto é o meio, mas ele não é o fim. Você desenvolver um negócio que viabilize você colocar diversos produtos no mercado. Como é que você pudesse dar algumas considerações finais para esse pesquisador aí que está pensando em criar, né, um novo negócio, né, por exemplo, a partir de uma tecnologia ou de um produto que ele desenvolveu? Quais seriam os passos aí necessários, iniciais, aí para ele trilhar para ter a sua deep tech de sucesso? Bom, alguns passos que eu acho muito importantes. Acho que o primeiro é ir validando, conversando com a indústria ou com potenciais clientes, né? Então, tudo bem, eu tenho uma tecnologia que eu estou desenvolvendo, quero aumentar o grau de maturidade de maturidade tecnológica, mas isso quando eu chegar no estágio de maturidade que eu gostaria, quem vão ser os meus clientes, qual vai ser o meu mercado, quais vão ser as indústrias que eu vou atender, né? Então, ir validando isso desde o começo com a indústria, com os potenciais clientes, e ouvindo, né, recebendo o feedback. Então, acho que esse contato com potenciais clientes o quanto antes é muito importante. Em paralelo, caso ninguém no time venha da indústria ou tenha alguma experiência em negócio, né, eu acho que é importante já ir buscando pessoas que... Eu sempre penso muito assim, quem está na universidade, principalmente, né? O pesquisador. Poxa, a maior parte das universidades que está fazendo pesquisa tem uma escola de negócios também, seja uma escola de administração, de negócios, de economia. Então, será que não tem ninguém... O MIT, por exemplo, ele promove uma série de encontros, se chama Pitch and Match, Pitch to Match. Então, coloca lá numa sala pessoas apresentando durante um minuto ideias que estão desenvolvendo e o que estão buscando, que tipo de sócio elas estão buscando, ou pessoas de negócio, olha, eu tenho essa experiência, eu estou interessado nesse tipo de tecnologia, e aí tentando ali fazer esse matchmaking, né, entre pesquisadores e pessoas de negócio. Então, eu acho que é importante, em paralelo, né, quem está pensando em lançar sua startup a partir da sua tecnologia também, e prospectando potenciais sócios ou colaboradores com experiência em indústria e negócio. E o terceiro ponto é começar desde cedo criando
essa rede de relacionamentos junto a investidores, né? Então, como eu mencionei, assim, é importante não ficar limitado ao seu país, independente de qual seja, mas é natural começar pelo seu país, né? Então, estando aí no Brasil, várias redes de investimento anjo, algumas têm uma propensão maior a avaliar negócios de deep tech, né? Então, mas se não tiverem, você se conectou, aí uma pessoa te conecta a outra, vai querer te ajudar, né? Vai ver o seu esforço, a sua vontade. Então, eu dispararia essas 3 frentes o quanto antes, né? Então, cliente, time e investidor, né? Excelente, Patrick. Pô, eu queria muito agradecer aqui em nome, né, do time, né, do MIT RIP, né, principalmente, né, e do Energin, né, da galera do Energin aqui, né, que vem fazendo e vem buscando construir, né, essa visão de startups e proto-startups, né, na área de energia e sustentabilidade aqui no Rio de Janeiro. É um grande, né, prazer aí te receber e ter tido essa oportunidade nesse período de tempo aqui que a gente conversou, né, de pegar um pouco da tua experiência, né, das dificuldades e talvez assim de um caminho, né? Eu acho que é sempre bom, né, a gente falar, ó, cara, assim, eu ralei nisso aqui, pô, não incorre no mesmo erro, né? Talvez ali que eu incorri em alguns momentos, né? Eu acho que algumas dicas assim que você trouxe foram muito interessantes, né? Assim, abrem uma nova perspectiva, né, para a galera que está iniciando a jornada, né, iniciando o caminho. E a gente gostaria de agradecer também a empresa Furnas, né, por ser o sponsor desse primeiro ciclo de Energin. E nos veremos em breve, né? Então, super abraço a todos e nos vemos aí em breve com mais uma master ligada ao programa, né, e à iniciativa Energin. Muito obrigado e nos vemos em breve. Um abraço. Obrigado, Luiz. Abraço a todos. Obrigado, Patrícia.